Olá, tudo bem? Sou Cássia Marques, da SBDC, e nós estamos aqui gravando essa live sobre educação alimentar na quarentena. Esse material vai ser disponibilizado em diversos formatos e diversas redes sociais. E hoje nós temos uma convidada que é especialista no assunto, a Flávia Felipe, nutricionista, assistente social, mestre em mudanças no comportamento alimentar. Ela tem doutorado na área de obesidade, onde estudou a manutenção do peso saudável, e é diretora do LEVE, um serviço que cuida da saúde alimentar de adultos e crianças, com o objetivo de promover o bem-estar físico e psicológico com um estilo de vida mais saudável. Depois ela também vai falar sobre o LEVE. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fico bem faceira de estar aqui falando nessa parceria, né, que é para o nosso desenvolvimento como pessoas, nesse momento em especial, para que a gente possa, temos muito a ver, né, nessa coisa de aprender a lidar com a vida, com a alimentação, né, em especial no momento que vivemos. Exatamente. Não precisa a gente contextualizar muito, né? Porque é um momento onde todos estão vivenciando os efeitos da pandemia do coronavírus e muitas pessoas estão se adaptando a esse momento de quarentena, e também tem mais um fator que é o trabalho remoto. Muita gente nunca trabalhou em casa e agora está aprendendo como fazer isso. Então a gente vai falar sobre alimentação nesse contexto. O que esperar de uma situação das pessoas 24 horas por dia em casa? Como que isso pode refletir nos hábitos alimentares e que dicas você dá para esse período de quarentena? Pessoal, eu penso que a primeira providência é a gente pensar na disciplina, na organização e num planejamento para uma rotina, para que a gente tenha uma sistemática, né, de trabalho, estudo, lazer dentro de casa, né? Então a gente vai ter, alguns especialistas dizem que a gente tem que intervalar o momento de trabalho em casa, se espreguiçando, melhorando a postura, se hidratando, né? E da mesma forma a gente vai ter que ter horário para dormir, para comer, para se hidratar, temos que ficar bebendo muita água, né, para até fortalecer o nosso sistema imune e ficar cada vez mais tranquilos nessa onda até que ela passe. Como que nós podemos definir alimentação saudável? Que fatores estão envolvidos? A nutrição humana, ela exige diversidade dos alimentos, né? Não dá para a gente pensar em comer um tipo só de alimento, porque nós precisamos de todos os nutrientes e todos eles são importantes. Então, os macronutrientes e os micros, né? Nesse momento de isolamento social, às vezes as pessoas ficam preocupadas em abastecimento, em deixar dentro de casa tudo para muito tempo. E, na verdade, comida, alimentação não vai nos faltar. A produção de alimentos no Brasil, ela não vai deixar que isso ocorra. Então, nós temos que nos preocupar em um abastecimento legal a nosso favor. Porque se eu tiver só biscoito, bolacha, embutidos, né, alimentos industrializados a meu dispor, eu vou estar deixando de comer aquilo que o meu corpo mais precisa, que são os alimentos naturais, frescos. Então, o ideal é uma boa organização dessa geladeira, porque a geladeira, nesse momento, é mais importante do que os armários. Nos armários, a gente vai botar alimentos que duram muito. E dentro da geladeira, a gente vai usar os alimentos frescos, perecíveis, né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho mais como fazer isso no supermercado, trazer, ou nas fruteiras, trazer para casa. Mas a ideia é essa, né? Diga, Cássia. Eu acho que a gente pode falar sobre... Oi? Pode falar. Eu acho que a gente já pode falar sobre isso, que as idas ao supermercado, à fruteira, elas devem ser feitas apenas em casos de necessidade. Então, que tipo de alimentos as pessoas devem priorizar para a geladeira, principalmente, alimentos que são mais duráveis e que compõem cardápios equilibrados? Isso. A gente sabe que para fortalecimento da nossa imunologia não existe um alimento mágico. Eu vou comer tal coisa, gengibre, vou ficar
com a minha imunidade mais forte. Não, na verdade, a alimentação saudável permanente é que vai nos resguardar e que vai deixar a nossa microbiota, né, o nosso intestino saudável. Então, dentro de casa, quando eu estou pensando numa fruteira, como eu fiz hoje no horário do almoço para evitar fluxo de mais pessoas, né, encontrei uma fruteira que só eu estava ali dentro. E daí, o que eu trouxe para dentro de casa? Legumes, vegetais frescos, frutas frescas, leguminosas, tubérculos, né, raízes. Eu tô com a minha geladeira abastecida e quando eu compro alimento fresco, a gente tem que se preocupar com a higienização. Então eu vou lavar, vou botar um bicarbonato de sódio para evitar quando o alimento não é orgânico, um vinagrezinho ou até uma colherinha de quiboa num litro de água para deixar os micro-organismos fora dessa brincadeira. À medida que eu já lavei tudo que veio de fora de casa, inclusive os sacos, né, pessoal, nessa situação, hoje eu comprei espigas de milho e já botei tudo para dentro da pia para lavar bem com água e sabão, depois de seco é que foram para a geladeira. Mas quando a gente compra um estoque maior, como folhas, por exemplo, hoje de manhã, que são as que são mais perecíveis, no momento que a gente lava e seca bem, a gente pode deixar condicionado em potes plásticos ou com tampa, que eles vão durar bem, 4, 5 dias, às vezes até uma semana, né? Eu vou cozinhar uma cenoura, eu vou deixar para cozinhar na hora. Vou ralar uma cenoura, eu vou tentar ralar na hora. Então, esses vegetais vão ficar todos na parte de baixo da geladeira, né? E o que eu vou preparando, alguns eu posso até deixar desde que sejam fechadinhos, para não oxidar, porque a incidência de luz e de mudança de temperatura vai oxidando, né? Então a ideia é assim, comprar tudo aquilo que vai me durar. E a gente tem um país muito rico, né? Hoje eu comprei melancia, mamão, abacaxi, caqui, que já estão aparecendo aqui no Rio Grande do Sul. Tenho laranja em casa, tenho manga, tenho banana, maracujá. Então a gente tem uma infinidade de frutas e que elas vão ser nossas aliadas para aqueles que são mais formigões e que ficam com vontade de comer docinhos. Então a fruta vai ajudar nisso, modificando o nosso paladar para um paladar mais saudável. Ótimo. Nós falamos no início, brevemente, que muitas empresas aderiram ao trabalho remoto. Para algumas pessoas isso não é novidade, mas tem outras que podem se sentir ansiosas, pressionadas, e tem gente que não se adapta também de ficar sozinho dentro de casa, precisa da convivência, enfim. Como ter uma rotina de alimentação e não permitir que o alimento, a comida, seja uma válvula de escape para lidar com essa ansiedade, com essas frustrações? No programa que a gente desenvolve no Leve, a técnica mais usada, a estratégia, é o comer frequente, né? Então, é protetor eu estar sempre bem alimentado para evitar um ataque, uma compulsão. Então, à medida assim que eu sei que eu vou passar o dia inteiro em casa, eu vou tomar um café da manhã, 7 horas, 8, dali a cada 2 horas eu posso estar ingerindo alguma coisa para não chegar na hora do almoço com fome, para não ficar beliscando a tarde inteira. Então, não é considerado beliscar se eu almocei ao meio-dia, às 2 da tarde, 3, vou comer uma fruta, às 4 horas eu vou comer um pãozinho, um lanche maior, um pão com queijo, um iogurte com granola. À tardinha eu vou comer nova porção de fruta para depois jantar numa boa. Então, é uma estratégia para diminuir a ansiedade. Então, eu vou avisando o meu cérebro de que eu vou estar sempre alimentado, que eu não vou ter o risco de ficar sem alimentação, né? Claro, sempre seguindo com higiene, hidratação. Agora, é interessante também, quando as pessoas estão com essa sensação de que precisam comer para se acalmar, é interessante beber um copão d'água ou um suco de limão, que além de ter a vitamina C que a gente precisa, ela vai comunicar ao nosso cérebro de que eu estava mesmo era com sede, não com fome, né? Então, às vezes, o cérebro, que ele tem no centro de saciedade, no hipotálamo, o centro da fome e da sede, eles são lado a lado. Se eu fico sempre sem beber, eu vou ficar sempre acusando que eu estou com fome. E, na verdade, eu posso estar com sede. Então, a hidratação é bem importante, o tempo todo.
Você falou sobre uma estratégia para minimizar a ansiedade, mas existem alimentos específicos que podem agir na diminuição da ansiedade, do estresse? Ansiedade? Na verdade, o que eu penso é isso, é que a gente possa comer de tudo, as coisas que a gente gosta, e de uma forma mais frequente. Não ficar com aqueles buracos. Isso vai ser legal, sabe? Algumas coisas, muitas coisas a gente vai aprender com esse momento de permanência em casa, né? Aprender a comer mais seguido, como a gente faz com os bebezinhos recém-nascidos, né? Eles mamam toda hora. E muitas vezes o mundo do trabalho nos engolfa que a gente acaba comendo 2 ou 3 vezes ao dia, como é o caso de muita gente que me procura, né, para tratar a obesidade. Então, se a gente puder comer mais frequente, isso vai nos acalmar. A gente vai avisar o cérebro que estamos bem alimentados, porque não existe um alimento que acalme. Existem alguns alimentos que até despertam, geram compulsão. E esse sim a gente poderia então evitar. Quer dizer, por que eu vou começar a comer um quadradinho de chocolate por dia se eu vou virar uma chocolatra? Vai virar um apelo, vou deixar aquele chocolate me olhando, me chamando, e daí cada vez que eu pensar na angústia desse período, eu vou botar um chocolatinho para me acalmar. Então, ao invés de usar o alimento para me acalmar, eu vou me alimentar conforme devo e vou me acalmar, vou me tranquilizar com outras formas de relação, ou seja, com música, com dança. Eu estava vendo agora no Instagram, tem alguns professores dando aulinhas para se fazer em casa, de ginástica, de yoga, disso, daquilo de dança. A gente vai ter que aprender essas estratégias, porque ficar comendo não vai resolver a angústia. Da mesma forma, por outro lado, né? À medida que eu comer muito e errado, isso também vai ter uma sequência. Tu tinha me perguntado já antes, quando nós conversávamos, eu e tu, o que a gente pode fazer nessa hora, né? Da angústia. Quer dizer, o que eu devo evitar e o que vai ser improdutivo, né, Cássia? É isso que tu queria saber. Então, o que vai ser improdutivo para mim? À medida que eu fizer uma hiperfagia, eu vou comer mais do que eu preciso, eu vou ficar com mais fadiga, com cansaço, letargia, eu vou ter mais sonolência, eu vou ter menos disposição e eu vou ter, somado a tudo isso, depressão. Então, está contraindicado uma overdose alimentar, uma teleentrega que seja cheia de gordura, açúcar e sal, né? Isso vai nos deixar mal. Comer uma carne um tamanho exagerado, uma carne de gado, também não vai ser legal, porque isso a gente fica com sono depois, é ou não é? Enquanto que se a gente fazemos um grelhadinho de um peixe, cação que seja, ou né, empanadinho ali numa farinha qualquer, numa air fryer, que é essas panelas que a gente assa, né, no vento ali, essas são comidas leves. E a sensação é de que eu comeria muito mais. Mas se a gente sabe que daqui a 2 horas eu vou comer de novo, então eu já vou me acalmar. Então tá, daqui a pouquinho eu como de novo. Então, a dica é evitar trazer para dentro de casa os alimentos que vão ser contraproducentes nesse momento de trabalho em casa e de isolamento social. Nós vamos ficar melhor sem comer tanto. Sim, nós falamos sobre a questão individual, mas o fator família também surge nesse contexto. Como organizar quando os filhos estão em casa, como manter uma rotina para os filhos também, sem que isso acabe influenciando na rotina de trabalho, né? Considerando um tempo reduzido de um profissional que está trabalhando em casa. Exato. Que legal essa tua pergunta, né? Nós estamos num momento de convívio familiar que para muitos causa estranhamento, né? À medida que os pais estão o tempo inteiro na rua, no mercado de trabalho, não estão mais acostumados com essas pipoquinhas, como eu digo, dentro de casa solicitando, né? E às vezes a forma de acalmar as crianças é superalimentando também, né? Então, uma criança que está agitada, vamos comer que isso aqui vai acalmar. Eu vou dar o Nutella, o chocolate, os biscoitos recheados. Então, à medida que eu não tiver isso em casa, já vai ser uma ajuda. O que a gente vai dizer para as crianças que estiverem pedindo coisas boas para comer? Olha, não tinha no supermercado. Olha, acabou, eu não pude comprar mais.
né? E o que a gente vai dizer? Olha, mas eu estou fazendo aqui, me ajuda. Me ajuda que nós vamos fazer uma salada de fruta deliciosa. Ajuda a mãe que a gente vai congelar um pedaços de banana no freezer por meia horinha e depois eu vou liquidificar, tu vai me ajudar com manga ou com abacaxi e vai se transformar num sorvete. Então, as famílias podem ter criatividade de fazer receitinhas fáceis, isso a gente encontra na internet, né? Ontem eu fiz em meia hora um bolinho pura banana. Banana, farinha integral, ovos, fermento, forno. Não tinha uma gota de gordura ali. Então, para um café da tarde, ou uma pipoca, né? A criançada gosta de pipoca. E ela não precisa ser uma pipoca cheia de gordura, nem essa industrializada. Pode ser o grãozinho de milho feito na... Pode ser uma pipoca feita no micro-ondas, mas pegando o grãozinho, né? Ou então feita na panela, como antigamente, com pouca gordura. Vai ajudar também. A gente pode ter dois casos, né? Daquelas pessoas que vão tratar a quarentena como férias e extrapolar na comida. E também tem aqueles que vão aproveitar esse período, bom, estou em casa, posso ter um maior controle sobre a minha alimentação. E é exatamente a pergunta que o Marcos fez agora, que eu faria. Que estabelecem como meta perder peso. Como ter um equilíbrio para não cair em nenhum desses extremos e para quem colocou como meta manter uma dieta mais equilibrada, até mesmo com foco de perder peso, qual a recomendação? É interessante isso, né? Porque quem come certo não precisa fazer dieta, né? Às vezes eu falo isso para as crianças que eu atendo, né? As crianças que comem de tudo, são saudáveis, elas ganham peso? Não, né? Porque comem de tudo. Então, e a meta de perder peso vem bem a calhar. Eu recebi vários WhatsApps brincalhões nessa primeira semana, dizendo, olha, de março até maio, aparece uma mulher magra iniciando o vídeo e uma mulher gorda no final do período do nosso isolamento social. Daí eu disse, não, ao contrário, em 3 meses nós vamos voltar a nos abraçar bem lindos, leves, magros, saudáveis. Por quê? Porque eu vou usar esse período a meu favor, não contra mim, né? Então, digamos que a gente ganhou aqueles quilinhos lá no verão, nas férias, no carnaval e ainda não conseguimos recuperar. Agora é a hora. Porque se a gente trouxer para dentro de casa só as coisas legais e não trouxermos as coisas gordas, mas, por exemplo, esse ritmo, esse clima que fica de mais liberdade, que lembra umas férias, ele pode ser traiçoeiro. Por exemplo, tem pessoas que estão bebendo álcool diariamente, né? Então não é legal. O álcool é agressor e para as doenças como o vírus que a gente contrai, ele também é depressor do sistema imunológico. Então o ideal é que a gente não fique bebendo álcool todos os dias. Da mesma forma, uma alimentação frágil de um tipo só de alimento não vai ser legal, gente, porque a gente precisa de todos os nossos soldadinhos dentro do corpo, né? O Marcos estava perguntando sobre jejum intermitente. Então, assim, a Sociedade de Pediatria não recomenda esse tipo de dieta, porque ela não tem suficiente evidência, estudos a longo prazo para dizer o que vai acontecer com isso. O corpo humano, ele precisa de combustível, como a gasolina de um carro. Então, a gente acredita muito que o alimento é do bem. E ele nos protege, ele nos dá vitaminas, minerais. Acho que deu uma interrupção no áudio da Flávia. Oi, Flávia, você nos ouve? Agora sim, voltou. Tá. Então Tudo você normal. falava sobre jejum intermitente.
Porque ele vai ser restritivo, né? Ele vai dizer que as pessoas têm que ficar muitas horas sem comer. Então, imagina, muitas horas nessa pressão que estamos vivendo e ainda sem se alimentar, ai, 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 né? Não é Sim. gastando menos por conta de não poder circular, caminhar, né? Se exercitar tanto. Então, não é necessário fazer jejum intermitente. Ninguém vai ganhar peso se estiver comendo saudável, né? E as crianças, a família tem que vir ser convidada nesse momento. Não tem por que comer refeições à base de hambúrguer o tempo todo. Uma coisa é de vez em quando um teleserviço, né? Desses que a gente chama de alimentos que não são tão dados. Outra coisa é diariamente viver de junk food. Não tem sentido isso, né? Então vamos para o natural. Eu gostaria que você falasse também um pouco mais sobre a proposta do Leve. Eu sei que vocês têm uma equipe multidisciplinar. Como funciona, quais os objetivos, a forma de atendimento? A ideia do Leve é educação alimentar para crianças e adultos, e o carro-chefe são grupos, reuniões de grupos, onde a gente tem muita troca de energia, de receitas, de dicas, de estratégias de sucesso de cada cliente que vai vindo fazer, né? Então, quando uma pessoa entra no programa, eu oriento nutricionalmente o programa alimentar saudável para aquela pessoa com aquele sobrepeso que tem, e a partir daí ela frequenta um grupinho comigo, uma vez por semana, durante 1 hora. O grupo, ele é fantástico quando ele compromete as pessoas. Mais do que se preocuparem em me encontrar na semana que vem, eles vão estar preocupados em se encontrar, né? E o grupo causa algo de competitividade, né? Quem está aqui nessa sociedade sabe bem do que eu estou falando. Então, vincula, tem muito afeto e muito aprendizado, né? É uma escolinha de aprender a comer. Essa ferramenta do Zoom é o que eu estou usando a partir dessa semana com os grupos que eu atendo presenciais, que agora, daqui para frente, serão todos virtuais, né? E alguns clientes que eu atendo fora do estado, da cidade e do país, já há algum tempo comprovam que a eficácia desse acompanhamento que não é presencial, mas que é estar junto, né? Então, hoje mesmo eu falava com uma cliente que mora no Canadá, que já emagreceu 7 quilos e vai mais, se organizando, ela está vivendo a mesma coisa que nós. Nós estamos, como nunca, globalizados, né? Mas então o Leve faz isso, é estar junto, é como um acompanhamento, um monitoramento muito de perto de como é que está o dia a dia, as compras no mercado, a preparação das comidas. Eu não aguento mais comer frango. Tá, vamos pensar então com umas receitinhas de peixe? Ai, Flávia, me ajuda. Meu marido só quer fazer churrasco. Não, vamos descobrir, quem sabe, um salmão no espeto, né? Então, a ideia é capacitar as pessoas, que elas tenham sugestões, que elas tenham dicas, ideias, e o Leve acompanhar isso semanalmente. Por que semanalmente? Porque uma semana a gente mata um tigre por dia. Um dia já é longo. E agora, dentro de casa, essa sensação ainda é maior. Parece que nós estamos o quê? Desde quinta a sexta-feira em isolamento social. Parece que nós estamos um mês dentro de casa, né? E isso vai, infelizmente, vai ser alongado. Provavelmente vai ser longo esse nosso período. Então, temos que estar preparados para ter uma rotina alimentar, uma organização, uma disciplina e um apoio de amigos, de pessoas que estão convivendo com a gente na mesma casa, para ficar nessa vibe de, bom, já que estamos assim, vamos estar assim nos cuidando. Não tem por que sair daqui a 3 meses com a saúde mais frágil do que hoje. Nós podemos, à medida que estamos em casa, nos cuidar de tal forma que a gente fica mais valente. E fica mesmo, pessoal. Observem, façam 1 dia ou 2 de experiência. Não comam alimentos desses que a gente já sabe que não fazem bem. E se abasteçam de frutas, verduras, de uma fruteira bem linda, de saladinhas de fruta, de saladas divertidas, coloridas. E vamos ver como é que é o sono. Como é que o sono responde.
como é que o nosso intestino responde, porque até o cheiro das fezes são modificados quando a gente come certo. É impressionante. Então, agora é o tempo de prestar atenção mais no nosso corpo, nos nossos sentidos, nos nossos desejos e aprender a adquirir autocontrole. Vai dar certo e vai passar. A gente está numa onda, numa vibração de muita energia positiva, de muita esperança para que tudo se resolva o quanto antes e que a gente possa enfrentar isso com saúde, né? Perfeito. Uma última pergunta, não sei se o pessoal tem mais questões, podem mandar para a Flávia responder, mas para quem está trabalhando, é muito comum consumir estimulantes, café, até mesmo energético, alguns tipos de chá. Qual a sua dica em relação a isso? Pode, não pode? Tem limite? Pode um pouquinho? Inclusive, quando o pessoal está fazendo vestibular, diz, eu preciso de um chocolatinho para estudar, ou quem está estudando para concurso, né? Na verdade, o que dá energia para o nosso cérebro, para esses momentos de estudo, concentração, a gente trabalhando em casa, a gente precisa se concentrar. A gente precisa ter um projeto, uma meta. O que eu vou fazer hoje? O que eu preciso fazer, concluir essa semana? Então, os estimulantes que a gente pode utilizar, sim, cafeína no café, no chá, no chimarrão, desde que seja individual, né? Nesse momento. Bastante água, hidratação, porque sempre que tiver cafeína, ela tem que estar acompanhada de água. Lembre que quando a gente toma um cafezinho numa cafeteria, e tomaremos em seguida, esperamos, sempre vem acompanhado um copinho de água. Por quê? Porque a cafeína, ela expolia, ela manda embora micronutrientes. Então, sempre que tomamos um cafeína, nós temos que tomar uma dose de água para nos hidratar. Então, o desafio seria, vou tomar cafeína para me manter acordado no meu trabalho? Ok, mas desde que eu tome muita água, né? Outros alimentos estimulantes, gengibre, botar o gengibre na comida e no chá, pimenta, canela, dá para fazer um cappuccino com canelinha em pó, mas sempre com bom senso, né? Não tem por que a gente tomar um excesso de cafeína a ponto de perder o sono da noite. E olha que tá fácil de perder o sono da noite, com tudo que tá na cabeça da gente, né? Então, se a gente puder ir desacelerando no momento de dormir e nos energizando no momento que a gente acorda, despertando, com banho, com um cafezinho, né? E bastante hidratação, a gente vai conseguir produzir legal nesse período, sem tanto estresse, sem ganhar grama, sem prejudicar a saúde. Tem algo que nós não abordamos, mas que você, como profissional, como nutricionista, gostaria de destacar, as principais dicas para ressaltar para quem está nos assistindo? Acho que a estocagem dos alimentos nesse momento, as que sejam legais para nós, o alimento do bem. Se fala muito hoje dessa microbiota, que é o nosso intestino, ele fica saudável à medida que a gente coloca probióticos para dentro. O que são os probióticos? São as bactérias gram-positivas, são as do bem. Elas acontecem dentro do nosso intestino à medida que a gente coma frutas, verduras frescas e iogurtes. Então, vamos fortalecer a nossa microbiota. Tem alguns estudos mostrando que a cúrcuma, o açafrão da terra, é legal nesse momento, o gengibre, iogurtes, as frutas cítricas por conta da vitamina C. Mas eu diria assim que de tudo um pouco é uma medida de bom senso que é segura, né? Qualquer coisa que seja em excesso não vai ser legal. Comer só ovos essa semana não é legal. Se a gente puder comer peixe, uma carne de frango e uma vez ou duas vezes por semana uma carne vermelha, né? Isso sim vai nos deixar fortes e saudáveis. E no final dessa temporada, quero ouvir depoimentos de quem começou hoje de um jeito e como que vai terminar do outro. E como é que se sente quando está trabalhando no home office com essa estrutura que a gente comentou hoje. Vou querer saber depoimentos. Ótimo. Qualquer coisa, claro. Acho que cortou a conexão. Não sei se o pessoal está ouvindo a Flávia, mas eu vou deixar aqui o site do Leve
para quem quiser acessar mais informações. Leve Flávia Felipe, com 2 P's, .com.br. leveflaviafelipe.com.br. Vamos ver se a conexão da Flávia voltou para a gente se despedir. Oi, Flávia, você nos ouve? Então, nós vamos encerrar agradecendo a Flávia, que é nutricionista, assistente social, tem doutorado na área de obesidade. Ela fez um estudo sobre manutenção do peso saudável. A Flávia é do Leve, ela falou anteriormente, deixamos o contato aqui. Esse material vai ser disponibilizado em diversas plataformas. Você pode enviar mais questões que a gente compartilha com a Flávia depois. Muito obrigada por nos acompanhar por aqui. Por nos acompanhar e até mais. A Flávia mandou um recado agora aqui, agradecendo pelo convite e a participação de todos.